Olá, estamos começando o Memória Rede Manchete. Você sabe o que é isso? Nós vamos trazer aqui grandes profissionais da TV Manchete para contar histórias. Não é isso, Rodrigo? Vai vir gente de toda a história da Manchete, foram muitos anos, uma emissora que tem um apelo afetivo, um sentimento tão legal, e eu estou tendo a honra de participar desse projeto, eu que sou telespectador e apaixonado pela Manchete, ao lado de quem fez a história. Eu convoquei o Rodrigo porque fazer sozinho não é legal, fazendo com dois assim é muito melhor. E hoje nós temos aqui o considerado pai das animes no Brasil, Eduardo Miranda. Você vai conhecer, que coisa espetacular. Tudo bom, Eduardo? Tudo ótimo. Obrigado por você ter vindo aqui. Eu que agradeço demais, é uma honra para mim, é um privilégio poder dividir esse espaço com vocês e poder falar um pouco, né, dessa parte da televisão que nem era pressuposta estar na frente das câmeras. Exatamente. Mas que por conta desse título, o pai dos animes no Brasil, acabo ficando em voga. Eu só não quero pagar pensão por causa bom, disso. por isso, né? Pelo Pensão amor de Deus. Não, pensão é complicado. Olha aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, Cavaleiros do Zodíaco, lembra? Cavaleiros do Zodíaco, foi ele que introduziu isso aqui no Brasil. Tem história a dar de pau. Eduardo, como é que começou essa sua vida? Então, gente, assim, eu gosto de pontuar, porque o otaku, o público que curte a cultura pop nipônica, eles são muito, assim, rigorosos com as informações. Eles ficam muito preocupados se a pessoa fala uma coisa, fala outra. Então, de um tempo para cá, eu tenho pontuado bem isso. Por exemplo, quem trouxe Cavaleiro do Zodíaco para o Brasil? Foi você. Não, foi a Santoy. Ah, Santoy. Santoy que representava... Meus parentes lá do Japão, Santoy, Santoro, é tudo... Santoy, Santoro. Foi a Santoy que representava a Bandai, que queria colocar os brinquedos aqui no Brasil através do desenho animado. Sim. Quem traz Cavaleiro do Zodíaco para a Manchete? Você. Não. Também não. Foi o Osmar Gonçalves. Gente, obrigado. Osmar Gonçalves. Muito obrigado. A modéstia aqui Valeu. dele, ele vai falar que... Não, é porque a gente vai colocar a coisa no lugar certo. Osmar Gonçalves, Osmar Gonçalves, seu amigo, diretor comercial na época, Sim. ele consegue trazer a Santoy para a TV Manchete. Ele trouxe por causa da proximidade do nome que ele gosta muito. Acho que deve ser. Agora, quem deu o parecer positivo artístico para a TV Manchete adquirir Cavaleiro do Zodíaco? Você. Aí foi o bobo aqui, claro. Aí finalmente. Aí chega eu. Então, quer dizer, na verdade, é aquela coisa. Quando você tem um produto totalmente inusitado e diferente, como Cavaleiro do Zodíaco, dificilmente o comercial de uma empresa vai assumir isso. Sim. Nem é saudável. Sim. O diretor de programação, que no meu caso era o Gerardo Lucas, saudoso Isso. Gerardo Lucas. Pai da Cristiane Sim. Torloni, exatamente. Então, a gente pensa assim, eles não é a função deles isso. Frente ao Jaquito, a Jaqueline... O Jaquito, para você saber, sim. ele era o sobrinho do seu Adolfo, que era o cara que mandava na televisão. E Jaqueline é a filha dele. Exatamente. E na época, se eu não me engano, era o Fernando Barbosa Lima, que era o diretor-geral, né? Isso. Então, eles precisam de um parecer de uma pessoa que seja responsável por essa parte de produto enlatado. Porque a divisão de cinema, pontuando isso, ela é a que traz o produto enlatado para a emissora e cuida dele, sendo ele filme, série, minissérie, desenhos animados, séries... Enlatado. No enlatado, a divisão de cinema cuida. Então, ela tem a função de prospectar, avaliar, fazer a parte técnica, né, arrumar ele bonitinho para que ele possa ir para o ar com qualidade, ver dublagem. Os dias de exibição, tudo, horário. Sempre. Não, aí colado com a divisão, com a programação da casa. Né? A gente anda junto. A divisão de cinema e a programação da casa andam juntos porque é onde a programação vai dizer: caraca, eu tenho um buraco e eu preciso preencher ele, Eduardo. Série animada, Eduardo. Série ao vivo, Eduardo. E a gente mandava para as praças. E os filmes também que passavam E os filmes também. Que eram espetaculares, né? Obrigado, Santoro. A gente se virava. Eu saí da Manchete, eu entrei na Manchete em 83, 1983, e saí em 88. Mas eu ainda via algumas coisas na Manchete. Sim, mas a Manchete ali... tinha uma qualidade de Com imagem certeza. E qualidade de programação que era muito... É por isso que ela existe até hoje. Esses dois livros aqui que eu escrevi, que você fez parte desse aqui, né? Com uns 40 anos Sim. Da história da Manchete.
Exatamente isso, porque a Manchete foi a última grande TV brasileira de canal aberto. Não, e outra, você podia pegar o som da TV Manchete quase digital no rádio. No rádio. Então era tipo o primeiro surround system, né? As pessoas não sabem disso. Não sabem, mas era lá no final do dial. Aqui no início do dial. No início do dial aqui no Rio de Janeiro, em que você ouvia a TV Manchete. Num som perfeito. Você botava no som em casa, você não fazia isso em emissora nenhuma. Então, realmente, o seu Adolfo, ele teve um primor técnico com a televisão. Sim. Mesmo ele não falando nada na abertura. Coitado, meu Deus. Ele ficou mudo, mas foi por causa esqueceram da chave. Está também contado aqui no exatamente. Deixa eu te perguntar outra coisa. Quando você chegou lá, o Wilson Cunha já estava lá. Sim, minha vida na Manchete começa na divisão de cinema com o Wilson Cunha. Com o Wilson Cunha, com o Wilson Cunha. Mas você não é crítico de cinema de formação, você é psicólogo. Sim, eu sou psicólogo. Me formei em 90, mas antes eu estou vindo da TV Rio, uma TV local aqui do Rio de Janeiro, fundada pelo Walter Clark, quando ele sai da TV Globo. Isso. E o nome dela, sem ser TV Rio, era a Rádio Difusora Ebenezer. É isso. Ela ficava ali na Cidade Nova. Nem mais existe o prédio, fica do lado da Vila Mimosa. Imagina. Colado. Mas ainda me lembro ir lá pegar violão pro Léo Jaime, tentar um violão. A mulher olha para mim e diz: meu filho, violão só tem esse aqui. 3 da manhã ia ficar complicado. Mas vida de televisão, né? Quando a gente começa é uma delícia. É uma delícia. Né? É uma delícia. Então é isso. Eu começo ali eu começo minha vida, né, de televisão na prática. É porque nessa época a gente não precisava de faculdade, a gente podia ser radialista. Não, hoje também não precisa mais, não. Né? Hoje também não precisa mais. Mas isso muda tanto, né, Santoro? Muda tanto, porque o jornalista hoje não precisa ter mais faculdade. Não tem língua portuguesa em curso de jornalismo. Não precisa nem escrever nem falar, pô. Não precisa nem escrever nem falar. Escrever, é louco, falar. Né? É louco. Agora querem botar tudo na inteligência artificial. Desculpe. É complicado, bem complicado. Eu não aceito tudo, não. E só isso já dá um podcast. Não é? Só a inteligência artificial por si só dá um podcast. A gente nem precisa estar aqui no dia. Mas aí você está na TV Rio. Isso. Aí o que acontece? A TV Rio lá é o meu nascedouro, né? Eu aprendo de tudo lá, da edição à programação, até apareço na televisão falando de cinema, que ali começa a carreira de crítico de cinema. Meu primeiro filme foi A Mosca 2, o primeiro filme criticado por mim, né? Na TV Rio. Foi com o Jeff Goldblum? Não, esse é o segundo com Eric Stoltz. Com Eric Stoltz. Eric Stoltz, isso. Primeiro foi com ele, né? Com o Jeff Goldblum, claro. E aí o que acontece? Eu participo do Rio Urgente, até a Raquel, a nossa querida... Raquel Boechat. Raquel Boechat era diretora do programa na época. Ela vai ser entrevistada no próximo. Ela e o André Alves. Eu falei isso, porque já encaixa, né? Nós temos uma história lá, desde lá, ela e o Roberto Jorge, meu padrinho em televisão, que, nossa, eu não sei como agradecer o abraço que eles me deram para poder singrar essas águas do radialismo, que para mim tá na veia e não vai sair nunca mais, sabe? E aí você está na TV Rio, aí eu tô na TV Rio acaba. Ela acaba, eu fico sim, sem saber meio para onde ir, tenho uma passagem meteórica pela TV Globo, na parte de efeitos visuais, no Araponga. Você fez o Araponga com o Tarcísio Meira? Não fiz tudo, mas foi um projeto de uma mala que tinha uma arma que entrava e saía. Tipo James Bond. Isso, tipo James Bond. E aí eu criei o sistema, né, dessa arma. Sensacional. Essa foi uma passagem meteórica. E aí depois, claro, eu entro em contato com o Roberto Jorge. O Roberto Jorge já está na TV Manchete. Já estava na Manchete. E ele é minha porta de entrada para a Manchete, justamente para a divisão de cinema com o Wilson Cunha. Com o Wilson Cunha. Isso. Aí você ficou um tempo lá com o Wilson Cunha. Sim, eu fiquei bastante. Fiquei até 93, né? Quando aí sim tem a primeira grande crise lá da TV Manchete. Lá no Wilson eu fazia a edição de programação desses japoneses, né? Dos produtos da casa. Sim. Então, Jaspion, Giban, Jiraiya, Changeman, Flashman, Maskman, Spilvan, Patrini, Cybercops, toda essa galera, Black Kamen Rider. Você pegou tudo isso? Tudo isso já estava na casa quando eu cheguei. E a minha responsabilidade era abrir break nesses produtos. Isso encaixe, né? Acho que a galera não sabe, encaixe é o seguinte, é quando a casa tem muita grana, muita coisa para enunciar. Então, se o encaixe está grande, tem que ter mais abertura de break para poder colocar os anunciantes ali. Sim. Se o encaixe está baixo, você tem que colar e rezar a Deus e vai em frente. Vai em frente. Então, a minha função era essa. De manhã bem cedo, era o grito do monstro lá do Jasper, e o...
E a guitarra gritando no meu ouvido. Isso foi minha vida direto no início. Em 93, como eu falei, tem a primeira grande crise, né? Eu acho que você concorda que 93 a crise. É um momento, se comparado ao Titanic, que ele bate no iceberg, já não estava legal lá dentro, mas ali bate no iceberg. Tanto que os diretores, os principais, saem da casa. Isso é uma coisa normal em empresa, não há nenhum problema nisso. Mas o problema maior era quem ia assumir as diretorias, né? E eu lembro bem como foi isso no meu caso, né? Eu estou vindo lá das ilhas de edição com fita quase por cima do nariz. Sem saber que ainda estava sem diretor. Não, eu já sabia. Porque eu era amigo do Wilson Cunha já. Ah, tá. O Wilson Cunha conhece minha família, claro. Né? Ele já era uma coisa assim. Não que eu tenha entrado por ter conhecido ele, Sim. que eu nem o conhecia. Minha avó conhecia a mãe dele. Mãe dele. Era uma coisa impressionante a relação das duas. E aí você vindo com as fitas... Eu vindo com as fitas, me aparece o Dirceu Camargo, seu Dirceu Camargo, meu querido Dirceu Camargo, no corredor, no meio do corredor, que estava vazio na época. Eduardo, vem cá, eu preciso falar com você. Olha só, você está sabendo o que aconteceu, né? Tudo isso, e eu preciso de alguém para comandar a divisão de cinema, e eu estou indicando você para isso. Eu com as fitas, mas seu Dirceu... Como é que é isso? Sabe assim... Ele, não, porque eu considero você uma pessoa apta, sabe de cinema, sabe de tudo, sabe como é que é a dinâmica da casa, você conversa muito com o Wilson, tal, não sei o que, blá, daqui da lá, tá bom, tá, muito obrigado, tchau. Ele vira as costas, vai embora e eu penso, agora eu vou entrar na divisão de cinema. Alguém ficou chateado com isso. Sim, porque já havia uma pessoa que não que queria, mas que sabia, e para ele era óbvio a linhagem qual seria. Eu botei as fitas, estavam lá as pessoas, os editores, estava lá a secretária. Aí eu falei, gente, olha só, acabei de falar com o senhor Dirceu Camargo e ele me deu a incumbência de tocar a divisão de cinema, de estar com vocês aqui, comandando a divisão de cinema e vamos tocar esse barco, vamos virar esse jogo. Essa pessoa olha para mim com ódio, assim, porque ele já estava sentado na mesa do Wilson com os pés em cima da mesa. Ele olha para mim e diz assim, é isso? Eu falei, foi o que o senhor Dirceu acabou de dizer. Então, olha só, sua mesa é essa aqui, o arquivo é aquele ali e você se vira. Ele não falou bem isso, não. Ele falou outra coisa. Não, falou isso mesmo. Exatamente isso. E aí ele foi, pegou, virou as costas e foi embora. Todo mundo ficou naquele mal-estar horroroso, né? Sim. Se bem que eu devo dizer que depois essa pessoa virou um grande amigo e um grande parceiro meu, tá? Pessoa que se engajou na luta da divisão de cinema até o fim. Isso foi um momento, claro, que todo humano tem. Claro, todo ser humano tem. Absolutamente normal. O afronta das suas expectativas, dos seus anseios, é a quebra disso, né? Você achava que ia e não foi. Exatamente. E para mim também foi uma surpresa. Para mim não era uma posição nada fácil. Eu sempre fui uma pessoa muito que fiz o meu trabalho e nunca quis pegar o do outro, tentar... Eu nunca ouvi ninguém falar de você, não. Não isso para mim... O podre dentro de uma sim, sabe rapidinho. Todo mundo sabe. Sabe rapidinho. Não, numa televisão, eu vou te contar, todo mundo sabe. Rapidinho. Todo mundo sabe. Graças a Deus, realmente, isso ficou muito limpo, inclusive com os donos, que tinham muito carinho, muito apreço por mim, principalmente a Jaqueline, era uma pessoa muito simpática, a nossa superintendente. O Jaquita era um pouquinho mais afastado, né, mas também me tratou com muito respeito sempre. A Jaqueline, para você que não sabe, é a filha do Jaquita, aquele cara que comandava lá a TV. Né? E foi isso, a gente começou a tocar a divisão de cinema, eu pego uma emissora que está com uma audiência que eu chamava de digital, 1001000100, quando não dava traço. Quando não dava traço. Quando dava traço. E a primeira, aí claro, o Gerardo Lucas cola comigo, eu, o diretor de programação, a gente começa a traçar estratégias. Eu digo para ele o seguinte, Gerardo, temos que ter desenhos, porque os que estão aqui vão acabar. Eu vou renovar todos esses tokusatsus, que são as séries japonesas, né? Esses Jaspion de Banjira, Changeman e tudo mais, se chama tokusatsu. Eu falei, olha, eu vou renovar todos, porque isso é a nossa base, é aqui que mora o nosso fã. Não vou renovar Lion Man branco, porque o Master está horrível. Não temos como administrar esse Master. Master, para quem não sabe, é a fita que vai gerar uma cópia para edição, para o que vai para o ar. Na época a gente fazia uma TIC, Beta, SP... Hoje em dia é tudo... Ou BVH, né? O BVH, aquele rolo enorme que eu tenho uma história ótima sobre isso, que aliás até pensei em te dar essa história no livro. Pô, mas você me deu uma outra que a gente vai ter que conversar daqui a pouco. Mas essa é maravilhosa, se você me permite contar, estava eu e o operador da BVH editando, e aí vem uma jornalista correndo, pelo amor de Deus, bota isso aqui rápido. Aí, tirou a minha fita, botou a outra, o que é? É isso aqui, tira no ponto.
Aí eu olhei pra cara dele, ele olhou pra mim. Aí o sacana pegou, tirou os 2 rolos e entregou na mão da garota. A garota ficou segurando os 2 rolos. Sem saber como o que eu vou fazer com isso? Ah, você pediu pra tirar no ponto, o BVH é assim. Pô, ela saiu. Bom, isso é outra história. É horrível. Mas televisão tem essas coisas, né? Caixa de kill, copo de color bar. Eu carreguei caixa de kill. Eu tenho honra. Carreguei? Eu tenho honra de dizer que eu carreguei caixa de kill na TV Rio. Porque eu botei um garoto que era operador de microfone, tá? Esse no livro, né? Ele chegou e falou, porque o Papa do som ambiente em estádios, tá? Era o Suficit. O Suficit era o cara que inventou o som nos gramados. E aí chega o filho dele e diz assim, ô Santoro, ele falava igual o Barney, ô Santoro, o meu pai disse para falar com você, eu sou o novo operador de microfone. Eu digo, maravilha. 2, 3 dias depois eu falei para ele, primeiro eu dizia para ele, me dá o microfone, porque ele queria colocar o microfone. Então, não, me dá aqui. No final do mês eu vou pedir um pedaço do seu salário, porque estou fazendo do teu... O garoto ficava apavorado. Imagina o âncora da manchete. Eu nunca me vi como tal, entendeu? Mas tem gente que te vê de fora. Você era o cara, pelo amor de Deus. Você é o cara, né? Aparece na televisão, na casa das pessoas. Não pensa que eu não estou aqui, assim, pô, tô na frente do Santoro. Pô, pelo amor de Deus, né? Vai pra ele. Aí, eu chego para ele e digo, olha, a caixinha de kill. O que é isso? Eu digo, a caixinha de kill. A kill, para que você não saiba, é o seguinte. Quando a gente dá um corte, para aqui a fita, isso, ok. Agora, vai à frente, dá outro kill. Esse pedaço aqui você tira e junta esses 2 kills aqui. Isso é você juntar a coisa. Kill não é uma coisa física. Eu viro para o garoto e digo para ele que a caixa de kill é responsabilidade dele. E que se não tiver a caixa de kill, o jornal não vai para o ar. Ixi, o garoto já abriu o olhão. Como é que vai procurar? E o garoto cai o 4º andar inteiro, lembra? O 4º andar da TV. Nossa, lembro. Andando, e todo mundo já sabia, todo mundo ia jogando um pro outro pro um. Ele volta e diz, não sei onde é que está essa caixa de kill, pelo amor de Deus. Vai lá, rapaz, no 5º andar. Ele vai no esporte, né? Corre, tudo lá, não consegue nada. Eu digo, quer saber? O problema é o seguinte, aquele velho maluco do seu Adolfo deve ter levado esse posto na mesa dele. Ele subiu e foi. Não acredito. Só que daqui a pouco ele volta no ar por 2 seguranças segurando o garoto aqui. Aí, não, o senhor Adolfo mandou ele embora. Eu trouxe aqui para ele pegar as coisas. Eu disse, não, peraí. Aí alguém lembrou, falou assim, uma boa alma falou lá no Switcher. Switcher é onde comanda o jornal, ou qualquer programa, e diz assim, a moça que limpa aqui botou no lixo, tá aqui a caixinha aqui, não precisa não. E aí largaram ele lá, ele vira e diz, pô, Santoro, você, o que tu fez, cara? Não, eu fui lá falar com o senhor Adolfo, eu disse, senhor Adolfo, a caixinha de kill. O que é isso? Não, a caixinha de kill que tem que... O senhor Adolfo não entendia nada de televisão, nada. Só faltou ajudar a procurar, né? Aí, pô, sabe, aí ele vai, não, deve estar na sua gaveta, deve estar... né? E ele falando, que na minha gaveta, tira esse garoto daqui. O garoto avançou na gaveta, os dois se engalfinharam. Nossa Senhora. E ele chamou a segurança para mandar o garoto embora, botar ele para fora do prédio. Aí, quando nós contamos para ele o que era, ele, logo comigo, logo... Pô, a gente fazia muita molecagem. O meu não, a minha caixa de kill foi peso. Cada departamento que eu ia, eles iam botando um negócio. Gente, mas pesa isso, né? O que é o kill aqui dentro? E aí, quando eu voltei para a produção, tinha uma festa, tinha um bolo, tinha o pessoal fazendo a comemoração, foi muito legal. Mas depois, mandei uma estagiária levar um copo de color bar e disse para ela, vai devagar, porque se misturar as cores, ferrou. E aí ela ia pela escada... assim, segurando, sabe? Foi muito... Sabe o que é color bar? Color bar, antigamente, quando entravam, as TVs saíam ali, do ar... com a nossa tela ali, ó. Aparece aqui embaixo, aqui, né? Apareciam todas as cores, porque a TV ficava fora do ar, então ficava com color bar. Não é nada físico, né? Não é nada físico. Aí ele manda... Coisinha, mas não mistura as cores. Não misturar as cores. Mas aí, você está na divisão de aí eu vou para a divisão de cinema, assumo ela, e aí falo para o Gerardo Lucas, Gerardo, a gente tem que ter uma base... Quer dizer, vai ser o Tokusatsu, a gente vai renovar isso tudo. Isso. Porque muita gente erra em dizer, o Eduardo diz que trouxe Jaspion, que trouxe Giban, Jiraiya. Não trouxe nada disso. Na minha época, o Tokusatsu é outro. É Kamen Rider RX, o Inspector e Soul Brain. São esses 3 na minha época. O resto já estava tudo na casa. E uso ainda a Patrine lá no final, porque ela estava parada há muito tempo e o contrato ainda estava sob vigência. Isso é uma coisa que tem que pontuar bastante, porque tem muito maluco por aí achando que adora. Que achando que eu estou querendo botar o meu mérito maior do que qualquer coisa. Por isso até que eu fiz aquela pontuada no início, porque eu vou aproveitar o teu podcast para deixar bem clara a minha posição nesse cenário.
que não é pequena, mas nosso, também... o nosso. No de vocês, porque não é uma coisa assim que eu queira jogar o ombro na frente de ninguém. Pelo contrário, muita gente está jogando o ombro na Sim, minha frente. claro. Então, Gerardo entende, nós vamos a Turner, até falar com a Suzy Ubin, não sei se você conheceu ela. Sim. Eu trabalhei depois com ela na TV Globo. É uma pessoa ótima. A Turner Era um braço da Warner. braço da Warner. De desenhos animados. É Né? O isso. que hoje em dia a gente pode chamar de Cartoon Network. Isso. E lá eu consegui, com o Gerardo, né, a gente pegar o Saturday Morning. Saturday Morning é aquele Corrida Maluca, Bacamarte Chumbinho, Tartarugas Deliciosos, né? Desenhos o deliciosos. Space Ghost, Galaxy Trio, Isso. não sei o que. Pô, tantos, né? Tubarão, Isso. Bionicão, os Mussarelas e tudo mais. Claro que os principais desse pacote estavam na Globo, como Flintstone, Maguila, Gorila, Jetson, eu acho que eu não, eu acho que estava na Globo também. Estava na Globo. Os nomes ficavam lá, mas o resto estava disponível. Nós conseguimos, através de um acordo mágico desse do Osmar Gonçalves, o grande mago, né, do comercial, e também lá a persuasão lá do Gerardo, e conseguimos esse pacote. Então, coloco no ar, Corrida Maluca já reverte a audiência na hora, ele sai de traço para 4. Olha que espetáculo. Acho que vale até o pessoal saber, na época eu fui informado que para gerar um ponto para gente eram necessários 126 mil aparelhos ligados. 126 mil aparelhos ligados. Então quando a gente pensa assim, Corrida Maluca deu 4, porra, era uma quantidade legal. Era uma coisa, era uma coisa boa. A gente estava acertando a divisão de cinema. Estávamos no caminho certo. E aí é isso, eu trabalho então nessa época com esse produto novo do Saturday Morning, com o final de contrato dos outros desenhos que eu tinha, e era coisa bem velha, era Jackson 5, As Aventuras de Jerry Lewis, Sim. os Globetrotters, tinha Doraemon, que era um anime clássico, né? Tinha Dom Drácula, que é do Tezuka, imagina, tinha Patrulha Estelar, tinha Piratas do Espaço, tinha D'Artagnan e seus amigos. Nossa, Mas o adendo que eu faço como espectador da importância disso é que não tinha, primeiro de tudo, não tinha internet. Sim, Não. TV a cabo. Não. Programa direcionado Não. para criança. Canal de infantil não existia. O- Então, pra gente, eu no meu lado como espectador, a importância desses enlatados, desses produtos era gigantesca. Porque a gente tinha uma programação infantil em todas as emissoras. Sim. Muito forte. A pegada infantil era muito forte. Era. E fazendo um paralelo com o que a gente tem hoje, o cenário que a gente tem hoje, a gente não tem mais programa. Agora o SBT ainda mantém ali uma ou duas horinhas de programa infantil, mas a gente não tem Mas o programa problema infantil, foi a cara. lei que impede comercialização para crianças. É isso. Então, os É TVs jogaram o corpo para trás. Jogaram o corpo Não para pode, trás. ter, não pode ter. Não pode ter nada direcionado anúncio. para a criança, na TV aberta. Ah, não sabia. Então você não pode anunciar É a por Barbie, você não pode anunciar o novo lanche do McDonald's, você não pode anunciar brinquedo Hot Wheels ou Max Steel. Só na TV fechada. Só na TV fechada. Curioso isso, né? Então as televisões Muito fizeram o surpreendente. seguinte: ou eu Opa. tapo o buraco com desenho, com o que eu já É. tenho no acervo, para gastar contrato, ou eu vou investir por mim ou não faço nada. Boto um outro programa de variedades no ar, tô bem também. A TV Globinho ele tinha uma audiência incrível, mas por conta disso. Não, esses programas todos tinham uma audiência incrível. Incrível. Babá eletrônica. Pô, meu Deus do céu. Babá eletrônica. Babá É eletrônica. só pensar que o maior fenômeno dessa geração é a Xuxa. A Xuxa. O maior fenômeno, Exatamente. inclusive, da Manchete também, mas o maior fenômeno brasileiro dos anos 80 chama-se Xuxa. Né? Claro, isso. Que era a programação infantil. E aí as sucessoras também num patamar enorme. Angélica, Mara, tinha Pati Beijo no Patrícia Kiss, lembra dessa? Pati Beijo? Eu lembro. Que hoje, lembrou bem, E ó. hoje em dia ela tá bem diferente, eu não sei se você Tá sabe. bem, né? Parece que tá muito bem, né? Tá Só anda bem. em cima de Lamborghini. Mas tá bem. Você já viu a Patrícia? Não. Você nunca viu? Não. Vale Não. a pena. Não tenho a vale a menor pena. noção. É. Não tenho a menor noção. Mas voltando aqui. Ela está apenas para fãs. Ah, se é tá. que vocês me entendem. Ah, entendi. Uma pergunta que não quer calar. Você Sim. foi um dos últimos a sair da Manchete. Eita. Foi um dos últimos. Eu fui o último, O na último, verdade. Né? É uma história horrível. O PC essa. Venceslau diz também que ele foi um dos últimos também para sair, para desligar Pelo a luz. menos- Era o violinista do Titanic. Eu fui violonista do Titanic. Porque o que eu falo é o seguinte: todo o final da Manchete era eu e o Gerardo Lucas, só eu e ele, como executivos. Porque o resto todo saiu.
nem entrava na emissora mais. Só entravam alguns técnicos para colocar ela no ar e nós para dar a programação para ela entrar no ar, porque sem isso ela perderia a concessão e ninguém seria pago. O jornal já tinha ido para o espaço? Já tinha, não, acho que tinha alguma coisa. Tinha alguma coisa que tinha aparecia. alguma coisa, mas na parte de programação durante o dia todo, era o enlatado que segurava. Sim. Então, a minha memória é bem clara, de eu passando pelo meio do piquete, né? E aquele monte de gente xingando, e o presidente lá dizendo, gente, não xinga, eles estão botando a TV no ar pra gente, pelo amor de Deus. E eu entrava naquele prédio sozinho lá, com o Gerardo, e a gente ia para a área da televisão, colocar a TV no ar. Eu ia lá no acervo de fitas, trazia a fita, levava, voltava, tal episódio, outro, era coisa, ficou artesanal mesmo. E nós sempre tínhamos reuniões no Hotel Novo Mundo, sabe o Novo Mundo ali do lado? Na esquina da Silveira Martins com Praia do Flamengo. Ali ficou... Do outro lado do Palácio do Catete. Isso. Ali ficou o QG da TV Ômega. Ali ficava um QG da TV Ômega, onde pegava nós dois para ficar sugando o know-how. Para tipo assim, o que vocês fazem, o que vocês exibem, o que vocês acham bom, o que vocês não acham bom. Eu às vezes olhava para o Gerardo e dizia, Gerardo, a gente vai estar dando ouro assim direto. Aí, cara, é o que tem que ser feito. Vamos fazer. E aí, a gente nutriu eles de tudo. Eles já estavam tomando conta da TV. Isso, já estava. Tanto que quando eu sento na bancada do Jornal da Manchete, que para mim foi uma honra, né, como crítico de cinema, eu atravesso Jornal da Manchete e Primeira Edição. Primeira Edição já era TV Ômega. Eu atravesso esses dois. Então, no sexto andar, que aí ficava as partes, né, da televisão, não Isso. a parte mecânica, né, de edição, mas a parte executiva, né? No sexto andar tava era tudo de vidro, né? Lá era tudo vidro e mármore. Vidro. Vidro e jacarandá. É. Você podia ver de um ponto ao outro, você só não conseguia ver entre um prédio e outro porque tinha uma parede, porque era uma divisão do prédio. Isso. Mas de um lado e de outro você via Mas tudo. isso no sexto andar. No quarto e no quinto não era direto. No quarto e no quinto era direto porque a TV foi esticada para lá. Tanto no esporte, no quinto andar, como no quarto andar. Sim. E a reportagem também ficava no quinto andar. E aí o que acontece? Nesse dia, que era o último dia que a TV Manchete ia ser TV Manchete, no próximo já ia ser TV Ômega. 10 de maio de 1999. Isso. Aí eu olho lá para a direção de programação, Gerardo, não sei se você conheceu o Gerardo. Claro que sim. Ele tinha aquela mania de pegar o cigarro, tirar o filtro, mascar o filtro e fumar. Eu vejo ele fazendo isso, pegando a malinha dele, desligou a luz da divisão de cinema para lá, ficou tudo escuro. Só tinha divisão de cinema acesa. Ele vem lá no vidro, bate e fala, Eduardo, vamos, acabou. Eu falei, como assim acabou, Gerardo? Acabou, mãe, isso aqui já é outra coisa. O coração ficou deste tamaninho assim, eu me levantei, quando eu apertei a luz, o andar ficou todo escuro. E aí, no outro dia já não era mais aquilo. No outro dia você tinha, de um lado, a massa falida, que parecia um gueto, literalmente. Você via diretores, gerentes, assistentes, tudo junto numa sala, esperando o outro lado, que já era a TV Ômega, vinha alguém do RH chamar, fulano de tal, vamos conversar. E a pessoa ia lá do outro lado conversar. Então é isso. Tem uns que estão conversando até hoje, estão conversando até hoje que não receberam absolutamente nada. Eu não aguentei. Quando eu vi aquilo, lembra do Valquir? Claro. Valquir do RH? Sim. Desci no Valquir, falei, Valquir, quero minhas férias. Ele, como assim? As suas férias é louco, tem que esperar. Eles te chamaram. Eu falei, não, cara, eu quero minhas férias. Eu tinha 4 acumuladas. Eu trabalhava tanto lá que tinham 4 férias acumuladas. Até por causa do making off, do programa de domingo. Sim. Para mim, eu não parava, eu era um workaholic ali dentro. E pedi minhas férias e fui-me embora. Graças a Deus, no mesmo ano eu consegui ir para a TV Globo e passei lá 13 anos, mas isso é uma outra história. Isso é uma outra história. Tem uma história que você precisa esclarecer, que você contou aqui no livro, mas não ficou tão claro, entendeu? Oh, meu Deus. É o seguinte, eu vou contar para vocês para abreviar a história. O Walter Avancini, que era o diretor da Chica da Silva, a novela Chica da Silva, cismou de convidar a Titiolina, que era uma atriz pornô italiana, mas que tinha sido já deputada lá no parlamento italiano, para vir fazer 15 capítulos, entendeu? Da Chica da Silva. Quem recebe a Titiolina? Eduardo Miranda. E aí, Eduardo Miranda, peraí, falta mais ainda. O Walter Avancini diz para ele assim, Eduardo, leva a Titiolina, porque ela tinha que falar com a imprensa, leva a Titiolina para conhecer toda a Manchete. E o Eduardo vai de mão dada com ela, tá? E aí passa e os caras tudo babando, porque ela era a estrela pornô daquela época. Não, ela já era estranha por ela própria. Ela era ela parecia uma criatura
transparente, de tão branca Tão que ela branca que ela era. Ela era muito branca, o cabelo platinado e a roupa toda branca. isso. Ela parecia um fantasma do meu É lado. isso. Aqui, ó. Olha ela aqui, ó. Exatamente. Ela A gente tá... vai até botar uma imagem, mas vamos botar uma imagem dela vestida, gente. Quando eu vi a Titiolina entrar, eu, tipo assim, primeiro eu fiquei do tipo, não pode ser verdade. Não pode ser. Essa mulher foi a mulher que aguentou o John Holmes, né? Pra você não saber, o John Holmes era o dotado da época, tá? 42 Kid bolas, Bengala. desculpa. Era o Kid Bengala da época. Era bem mais que Bem mais que o Kid Bengala era- ela tinha a fama dela era essa, de ter sido conseguido contracenar com o John Holmes. É. Então já era uma coisa assim que você, caraca, a E ele Titiolina. morreu de AIDS, né? Foi. Ele morreu de AIDS. Isso é loucura. Porque também naquela época selvagem a dele, né? Dela também. E a Vancini, cara, foi pra mim um grande amigo, um grande parceiro na televisão. Nem sabia, foi uma amizade assim que surgiu que eu falei, meu Deus, eu tô do lado do Walter Vancini. Foi a mesma emoção que eu tive de estar do lado do Regis Cardoso, diretor da minha novela que eu mais gosto, Bem Amado. Caraca, e ele conversou tanto comigo sobre o som da televisão. Ele era um fissurado pelo som. Era. E, cara, são memórias pra mim da Manchete que eu não vou esquecer nunca. Regis O era meu contato amigo. com o Regis e com a Vancini. Só que o Regis era aquela pessoa boazinha, gentil. A Vancini tinha um dark side muito grande, sabe? Tem mais. Se o ator ou a atriz pegassem sol na rua, tá? E ficassem queimados, ele tirava da novela. Olha, E outras coisas mais. pelo amor de Deus, gente, eu amo a Vancini. Sim, A Vancini é a filha dele. Dos maiores. Era outros tempos. E era outros tempos, era outra tempos. coisa. É. Mas quando ele pegava o mindinho e coçava o canto aqui com aquele anel, eu dizia, meu Deus. E Lá ele, vem. ele era impressionante. Por exemplo, um dia eu estava na sala dele, tinha uma repórter americana, dando uma entrevista, né, para um Sim. jornal americano, e ela me perguntando sobre as novelas, né? E eu falando que bababá, não sei o que, lá, e ele lá do outro lado, conversando, do outro lado da sala, conversando com outra pessoa. Aí eu dizendo que não sei o que, tal, um soap opera. Ele, no soap opera, Max Series. Eu, ok, Max Series. Ele não admitia chamar de soap opera o produto dele. O produto dele. Max Series. Isso eu achava muito engraçado dele, a pompa, né? E ele não se privava daquela pompa. Mas para quem para quem não acompanhou, quem não é dessa geração, não tem noção muito. Porque a gente falando de Walter Avancini, eu tenho 46 anos. Eu sei quem é a Walter Avancini porque eu amo televisão. Mas quem acompanha hoje a televisão, a pessoa que está assistindo jovem da internet, não tem noção do poder. Não, eles eram da deidades. Eles eram importância desses deidades. caras. Deidades. Pessoas assim que, tipo, eles decidiam o futuro de uma De emissora. uma emissora, exatamente. Não tinha Ele e o autor. Exatamente. Ele e o autor. É porque Ele e o as autor. pessoas hoje não têm noção nem do que é uma emissora de televisão com o poder. Porque assim, a gente pega a Rede Manchete, que era a segunda emissora Em do audiência, Brasil em em audiência, mas de uma Globo que estourava também. A Globo dava uma audiência de Copa do Mundo, todo jogo. Hoje, a Copa do Mundo não dá audiência que o jornal dava. Mas eu digo o seguinte... Jornal da Manchete, segunda edição que eu fiz, várias vezes a gente bateu no Jornal da Globo, tá? E eles aqui de Com testemunha, tá? certeza. Então, Várias com vezes a gente certeza. Eu bateu. tinha E aí- minuto a minuto na minha mesa. Também. E aí, quando chega a Manchete que bota Pantanal, que lança Xuxa, Angélica, TV de o primeira jornalismo da TV de Manchete, primeira classe. Agildo Ribeiro. Manchete Você quer coisa mais esportiva, avant-garde que Agildo isso? Ribeiro. Agildo Ribeiro. Costinha. Costinha. E aí, Cabaré do Barato. Você Cabaré do tinha Barata. Cabaré do Barato. Você tinha programação que hoje em dia é feita na TV streaming a cabo. Você já Isso tinha aí. na Manchete? Na Manchete. Era biscoito fino, né? Aham. Era água filtrada, Tá né? escapando, tá? O quê? Eu quero saber da Titiolina. É verdade. Tá verdade. escapando. Ele foi... É verdade. Mas Então, aí- o que acontece? Eu tô lá, né? E aí entra Vem a ela Titiolina. nua? Não é nua, não. Vem ela trajada. Ah, tá. Quando você conheceu, ela ainda tava de roupa. Ela não fica pelada nessa história. Não, né? Não. Aí o Vancini com aquele jeitão dele pomposo, falou assim, Eduardo, acho que ele fez de sacanagem. Claro Eu que ainda fez. acho que ele fez de sacanagem. Ele fez pra te testar. Foi. Eu tô achando isso hoje em dia. Mas, Eduardo, você, por favor, pega a atriz, ele chama de atriz, pega a atriz e mostra Leve a emissora para ela Isso. e depois leva lá no nono andar, né, que era o jornal. Não, décimo segundo, que ia era o ser- terraço. É o terraço. Décimo segundo. segundo que ia ser Leva entrevistada ela lá pela onde vai estar a imprensa. imprensa. Fotografar e tal. Tá bom. Aí ela olhou para mim e tal, eu olhei para ela, meio inglês, meio italiano, meio inglês, a gente foi falando. Aí ela foi tchufo, na minha mão direto. Aí eu, caraca, vamos lá, né?
Veio aquele arrepio aqui assim. Aí, quando a gente foi andando, eu mostrei tudo, a rádio, mostrei a televisão. Bem mostrei devagar, os Você não equipamentos. falou dos caras assim no meio, né? Sim, calma. Aí, daqui a pouco, ela vai e engancha o braço. Ela vai, gruda o bracinho, né? Porque ela ficou com medinho de alguma coisa. Aí eu, caraca, eu tô de braço dado com a titiolina, cara. E aí eu fui andando, e aí você ia vendo a expressão dos caras, assim. Aí, É, a titiolina. é titiolina, cara. Eu ficava tipo, tudo bem. Aí ela perguntou assim, o que eles estão olhando em inglês? Aí eu falei assim, porque você é muito famosa aqui no Brasil, você tem um monte de fãs aqui no Brasil. Ela, nossa, eu nunca podia imaginar isso na minha vida, que no Brasil eu me conheci, conhecem bem você. Com a palma da mão, né? Biblicamente. Com a palma da mão. Com a palma da mão, exatamente. Essa foi. E aí a maioria, claro, da parte do tempo ela foi calada, só ouvindo, né, o que eu estava falando. E ela falava, perguntava uma coisinha aqui, outra coisinha ali. Mas a parte engraçada da história é justamente essa reação das pessoas. Porque era gente que passava pelo corredor e dava aquela segunda olhada assim, sabe? Do tipo, parecia pegadinha. Do tipo, o que ela tá fazendo aqui? Porque era uma figura destacada. E o Avancini fazia isso muito em sigilo. Tudo dele era sigilo. Acontecia na hora. A coisa ia acontecer porque era uma surpresa. E era a primeira vez que ela ia para a imprensa dizer que ela ia participar da novela. E, cara, foi uma emoção enorme. Passei quase com ela sozinho uns 40, 50 minutos. Opa! Onde não Sozinho? aconteceu absolutamente nada. Não. Há mais línguas aí que falam que você comeu a titiolina. Você comeu a titiolina. Eu não teria cabedal pra isso. Ela teria... Não cabedal, mas um cabedinho. Não, mas peraí, pô. Não cheguei. Eu não me cheguei lembro lá. que você contou e tá aqui no livro. Aham. Você não vai desmentir, Não, porque você não, mandou não. a história para mim, apenas transcrevi. Tomada Você- 34. Ela se despede de você no elevador com um beijinho. Sim, meu Deus. sim. Foi muito emocionante essa hora, porque... Emocionante. Emocionante, Porque quando eu vi o rosto dela se aproximando, eu, tipo assim, Jesus, o que você vai fazer agora? Aí ela foi, aí deu o bacio, né? O italiano tem essa O coisa, bacio, deu 2 chama beijinhos, pegou na minha mão assim, aí foi largando assim no elevador, e eu tipo... Meu Deus, eu tô deixando ela aqui. Sabe, deu aquela coisa de cachorrinho que você tá deixando em algum lugar? Aí ela fez assim pra mim, eu fiz assim pra ela. Aí fechou a porta do elevador. A titiolina se foi. titiolina se foi, eu não Aí eu comi. olhei pra mão e falei, eu peguei pela tabelinha, não tinha horror. Porque também quando você vai da emissora, Isso eu não falei no livro. as pessoas, eu falando com a mão aqui, também pegou a titiolina, tá? Se é pra gente jogar ali, já pegou muita titiolina Imagina, também. imagina. Já pegou. Mas as pessoas também, hoje, talvez não tenham Noção do que a é. noção É, do que não ela tem é. como a gente comparar hoje titiolina com ninguém. Não. A titiolina, se a gente falar titiolina hoje, quem é a grande atriz pornô do mundo? A gente não sabe quem é. Não. Olha só, você teria Marilyn Chambers, que foi a primeira que fez filme para cinema Filme. erótico para as mulheres. Você teria Linda Lovelace, que é a mulher do Garganta Profunda. Garganta Profunda. Que tem uma Deep Throat. história absurda, a biografia dela é absurda. Você tinha a Titiolina, você tinha tantas outras que na época a gente tinha noção disso, mesmo não tendo internet ou a comunicação que tem hoje em Mas dia. tinha locadora de vídeo. Mas tinha locadora de E aquele vídeo. ele- Aquele canto ali, cantinho, cantinho lá. bem sórdido, né? É, bem bem- assim, obscuro. O pessoal botava até bem luz trash, vermelha. né? Bem trash, né? Tinha umas que tinham um Catálogo. Eu precisei, inclusive, eu queria até agradecer isso. A minha mãe precisou ir, olha que momento. A minha mãe precisou ir na locadora, me dar uma autorização, ficava na ficha, uma autorização pra eu pegar os filmes pornô, porque eu tinha 12, 13 anos. Autorização Olha só aí. masturbônica. Aí o que acontecia? Aí os meus amigos que não tinham essa sorte, eles pegavam, eu ia com eles lá na locadora. Você porque a mãe que deles- pegava. Eu era quase que um divulgador de filme pornô. Eu pegava no meu nome pra eles. E assim, queria até agradecer a minha mãe por isso. Garoto, cadê a autorização punheta? Tá aqui, ó. Toma. Aí eles iam, eu ficava grandão, o que eu fazia? Eu pegava com eles, porque só eu podia pegar, aí eles ficavam... Só um dia- você podia pegar. Só eu podia pegar, Aí eu pegava com eles, eles viam o filme, no dia seguinte na escola me davam um filme, e no Você final via. da tarde eu assistia, fazia... Eu era um crítico cultural. Claro, Você óbvio. Tudo pela arte, tudo pela arte. assistia, né, e devolvia no O final grande do dia. problema era quebrar os ladrilhos do banheiro. E no
final do dia eu devolvia. Pô, a galera escorregar no box. Eu fazia delivery, eu levava pra locadora para Claro. meus amigos, pra uma coisa meio que humanitária. A gente É um assim. altruísta. E aí, Titiolina, pô, quantos bichos? Titiolina, é. Cara, mas é muito engraçado pra você ver o poder que tem a Rede Manchete Sim. de colocar numa novela um ícone mundial Sim. De pornô. de pornô. Sim, Olha a ousadia. Tipo, Mas impressionante. a Titiolina... Não, foi ideia do Avancini. E o Porque ela Avancini era assim, passava, por exemplo, você Ela tinha uma fez- cara boa, É. ele dizia assim, Santoro, vai lá, você vai fazer um take. Você vai fazer o comendador não sei o quê. Porque tinha um cara lá, um colega nosso, ele tinha uma cara ótima. Eu falei, pô, Avancini é terrível, cara. Ele olha a pessoa e fala, esse cara é um vilão. E aí o cara tinha cara de vilão. Uma pessoa ótima, gentil, um doce, mas tinha cara de vilão. Vilão. E eu adorei a saída que ele fez, porque na novela diz assim, mas quem é esse cara aí? Não, esse aqui é fulano de tal. Um homem de poucas palavras, mas de muitas ações. Ele não ia falar nada. Ele não ia falar nada. E ele lá, com a cara. Mas Só assim, só isso. Então ele tinha esse the touch, né? O toque. Ele era muito preciso no que ele fazia. E um cara que não se poupava, né, desse poder. Uma vez eu fui em Água Grande com ele, onde ficavam os estúdios, né? Eu nasci. O meu nosso técnico, Matheus, mora na Água Grande até hoje. É, pra tu ver. Aí eu fui com ele. Eu lembro a tensão que ele gerava. Era como se ele tivesse um campo de força assim a mais de 10 metros e isso fosse mudando a atitude das pessoas. Chutava o barulho de tudo, né? Ele ia lá, igual o Vader. E eu do lado, tipo, meu Deus, poder, né? The power. Eu vi ele dar um esporro numa pessoa e eu fiquei assim do tipo, uau, isso é um esporro. Eu nunca tinha visto um esporro. Do tipo assim, depois disso, a pessoa ir pra casa, se matar, Suicidar. alguma coisa. Depois daquilo, tudo era suicidar. bronquinha, né? Tudo era bronquinha depois daquele Mas esporro. engraçado que ele não elevava a voz, ele dava o esporro num tom que ele simplesmente dizia que você era uma pessoa de merda, um lixo, e que você não prestava para mais absolutamente nada. E, tipo assim, era tão convincente aquilo que até eu dizia, também sou merda, meu Deus do céu. Eu tenho que ir embora para minha casa e me suicidar. Era incrível. O Avancini foi uma experiência. Eu tenho um momento ótimo com ele, que eu apresentava o Making Off, né, no programa de domingo, uma oportunidade com o Evaldo Rui. Lembra do Evaldo Rui? Lembro, claro. O Evaldo Rui me dá essa oportunidade. Ele chega lá na minha sala e diz assim, Eduardo, você tem aqueles EPKs, aquelas coisinhas de Electronic Press Kit de filme que eu quero botar no programa de domingo? Eu falei, sim, eu recebo muita coisa. Aí quando ele estava saindo da sala eu brinquei, falei assim, se precisar de apresentador, tem eu. Aí ele voltou, olhou para mim assim, Ué, tá, mas você. só 15 segundos, hein? Peraí. E não deu outra. Eu começo com Ransom, O Preço de um Resgate, do Mel Gibson. É o primeiro filme que eu apresento no Make Off, no programa de domingo. E que, graças a Deus, foi muito bem recebido pela imprensa, tanto que depois ia gerar um programa de televisão aos moldes do Cinemania, que era o Cinevisão. Isso. E, infelizmente, a manchete já não estava bem mesmo e não deu para ir para frente. Mas chegou a sair no jornal esse programa. E Cinevisão que é o teu projeto, né? Sim, é o meu canal, que eu acabei, depois de um certo tempo, eu pensei, mas por que não fazer pelo YouTube? Claro. E em 2016 eu lanço o Projeto Cinevisão, eu botei o nome de projeto porque ele nunca saiu do projeto. Sim. Não sei se você lembra da cenógrafa, a Sandra. Claro. Então, Sandra já tinha montado a planta baixa do cenário. E a gente sabe que quando que monta legal. a planta baixa, está muito adiantado. Claro. Não era só o croquis, o Sim, desenho. sim. Era a planta baixa. Eu tenho isso lá em casa. Então, tipo assim, para mim foi uma honra enorme ter chegado tão perto, sabe? E uma dor muito grande quando a manchete acaba, porque vão-se os sonhos também. A gente está trazendo de volta, amigo. Isso, com Isso é que é o certeza. legal da história. Eu me coloco aqui, como diz o Mandarini, eu sou um cara que faço uma amálgama, né? Que eu junto as pessoas. Você é o guardião. Eu tô sempre... Mas aglutinador, engraçado... né? É o alquimista. O engraçado é que eu nunca procurei ser isso, entendeu? Eu nunca procurei ser mais que ninguém. Mas eu gosto de aglutinar pessoas. Sim. Sabe? Então, trazer essas coisas da manchete é manter a manchete viva, Sim. manter a memória da manchete viva. Sim. Isso vai ficar para todo sempre, entendeu? É. Essas histórias vão ficar para todo sempre porque é uma coisa que mexe. Você pode não acreditar, mas quando nós fizemos aquela primeira reunião dos sobreviventes da manchete, quando tocava a vinheta do Nossa, M, choradeira, né? choradeira pura. Choradeira. Todo mundo chorando. Porque todo mundo tem saudade da manchete, porque era um lugar que deixava a gente trabalhar livremente. No que ela pudesse te dar, ela te dava. Ela te dava.
Tá? Que ela pudesse. Que ela pudesse. É aquela história, atrasava salário, pagava pouco. É o que eu falo, nós apresentadores, nós ficávamos entre o razoável e o bom, mas a galera miúda ganhava muito mal. Sim. Tanto é que tinham 2, 3 empregos, Sim. sabe? Então, mas nós passamos grande parte da nossa vida na Manchete. Eu passei lá 5 anos, mas foram 5 anos muito intensos. Eu passei 9 também. Você foram passou bem- e foram muito bem intensos intenso, também. bem intenso. Entendeu? Por causa disso, a Manchete era isso. Tanto é que tem gente que trabalhou na Poderosa e trabalhou na Manchete. E dizia que trabalhar na Manchete... E quantas eu via lá, quantos eu via lá falando Entendeu? isso? Todo mundo fala A isso. diferença. E A depois eu diferença- vi essa diferença na Você pele. viu também essa Eu via lá na diferença pele. Na Globo, você é porca e parafuso. Isso, Só. isso. Ele é um mecanismo gigante, perfeito. Se você diz assim, eu quero avaliar desenhos do leste europeu, em 2 dias está na tua mesa, ou em 1 dia está na tua mesa. Isso não tem essa. Não tem essa. A Globo, você só não faz o que você não sabe, porque ela vai gerar para você alguma coisa. A casa é maravilhosa, o problema são as pessoas. Isso. E isso a Manchete tinha de bom. A casa não era tão boa, mas as pessoas eram legais. É isso. Elas te Diferença, né? proporcionavam você poder... Por exemplo, uma das minhas grandes frustrações em desenho animado na Manchete era não ter podido exibir o Pokémon. Pokémon ia ser da Manchete, em 98. Ah, que pena. Isso é uma coisa que poucas pessoas sabem. E tava tudo certo. O cara, o licenciador, estava feliz da vida, porque a Manchete já estava madura nesse sentido, né? Cavaleiros e Yu Yu Hakusho, e Sailor Moon, e Super Campeões, e Shurato, Samurai Warriors, já tinha feito toda essa base, né? E aí, o cara queria, mas quando eu cheguei em casa, tá o William Bonner dizendo assim: boa noite. Hoje, 750 crianças no Japão tiveram um episódio de ataque epilético ao assistir Pokémon. E eu... Aí o telefone... Prim! Gerardo, Eduardo, amanhã 7h30 reunião, na sala do Fernando. Fomos para lá. E nessa reunião, onde estava Osmar, estava Fernando, estava todo mundo, disse assim: Eduardo, olha só, nós não vamos exibir Pokémon. Aí, mas, o cara acabou de me dizer que consertou o episódio, era o episódio 39, nem é o Pikachu que faz isso, é outro. Não, a gente não vai meter a mão nisso. E você vai falar com a imprensa garantindo aos pais que nós não vamos exibir. Olha que loucura. Que tipo assim, isso doideira. na Globo não acontece, sabe? É. Assim, grandes diretores não aparecem Não, na mídia. não. Mas lá ele dizia para você, ó, você vai à imprensa dizer que nós não vamos exibir Pokémon, garantir aos pais isso. E eu, puxa vida, caramba. Era engraçado porque a gente era culpado de coisas super loucas. 4 meninas em Pernambuco fugiram de casa dizendo que eram os cavaleiros e que iam para Atenas. A culpa caiu toda em cima de mim da Manchete. Meu Deus Foi do céu. louco. A gente Voltaram grávidas, inclusive. a gente teve que dar um depoimento sobre isso, sobre essa fuga delas e tantas outras coisas, né? É que as pessoas não entendem a responsabilidade que é trabalhar no meio É de isso, comunicação. é isso, é, O pessoal é. acha que é brincadeira. É brincadeira, não é você brincadeira, fica vendo não. desenho animado todo dia, você fica vendo filme todo dia. É por isso que eu valorizo Não é. tanto a Manchete, que a Manchete, a notícia era verdadeira e ela tinha começo, meio e fim. E se tivesse 2 antagônicas pessoas falando, se ouvia uma e se ouvia a outra. Bons Então tempos, você né? que tirava a sua conclusão. Santoro, e o ao vivo da Manchete? Ah. Quem supera? Até hoje a Globo não sabe fazer não ao vivo. sabe fazer. O ao vivo da Você sabe- Manchete, você sabe- carnaval era pá, era Você tudo sabe na como mão. é que é o Baile Jornal de da carnaval? Manchete? Você sabe como é que o Jornal da Manchete foi ao vivo? Ah, Sabe? Não. Era só gravado. aham. Aí esse... Mas não era aquele bloco gravado antes? É? É. Mas peraí. Ah. Esse sacanocrata que está aqui em frente começou a chegar, porque eu detestava fazer gravado. Você gravava o primeiro bloco, o segundo bloco, Isso, aí gravava o terceiro e ia para o ar o primeiro. isso. Aí você ia gravar o quarto e ia para o ar o segundo. Mas você Isso. tinha que ficar até o final, porque se desse alguma merda, você tinha que estar lá, pô. Você Eu tinha que falava, isso é entrar. uma coisa de maluco, rapaz. Para de fazer esse troço. Não, tem que ser assim. Ah, porque seu Adolfo quer tudo direitinho. Eu falei, tá bom. Cada dia eu fui chegando mais atrasado, até um dia que o Caetano disse, não dá para fazer gravado, tem que ir ao vivo. Foi ao vivo. Nossa. Não teve um erro. É maravilhoso. Um erro. Aí eu falei, não desliga o microfone. Seus merda! Aí comecei, porra, tá vendo? A gente fez isso aqui ao vivo, não teve nada, foi sensacional. Vamos fazer ao vivo todo dia. Aí nego, vamos fazer ao vivo. Acabou. O Jornal da Manchete, segunda edição, passou a ser ao vivo o tempo todo. Aí depois o primeiro passou também a ser. E o carnaval, porra, pelo amor de Deus, né? O carnaval. Ninguém Ninguém faz carnaval igual na Manchete. Eu tive a honra de poder uma vez estar lá no Botequim do Samba. Era o Botequim do Samba, Era, né? era. Eu tive lá, cara, com os amigos, né? Que na época eu conhecia Haroldo, todo mundo. Haroldo Costa, Todo mundo. Fernando.
Não, diga a parte técnica, né? na A parte galera técnica. da galera da estiva mesmo. Pensei que eram os... Não. Ali o pessoal senta e faz. Estou dizendo a galera que fazia. O cara era no rádio, um falando com o outro, e pá, e a coisa funcionando, e eu dizendo, meu Deus, isso aqui é um relógio. As formiguinhas, Eu fui a primeira voz do Sambódromo, eu inaugurei o Sambódromo. Caraca, que fiquei legal. até quase 10 anos como a voz do Sambódromo, anunciando as coisas. Que beleza. Eduardo. Ninguém fazia com a manchete. Agora, só queria entrar só mais rapidinho no papo do Cavaleiro do Zodíaco. Sim, claro, a gente ainda não falou deles. Porque assim, o Cavaleiro do Zodíaco, como é que isso foi um fenômeno? Porque assim, não é. Você falou vários nomes de vários produtos que a gente lembra, mas claro. O Cavaleiro do Zodíaco foi um fenômeno assustador. Sim. Eu já era de uma geração que eu já era maior, eu já era mais velho, mas eu Curtia. via todo mundo só falar nisso. Boneco, a temática. E de vez em quando o Cavaleiro do Zodíaco volta uma temática, volta um episódio. Teve um os filme termos. agora. Qual a explicação? Qual a história? Então, o que acontece? Eu tô com aquela que eu falei antes, aquela programação que eu criei base, né? Com o que tinha de velho na casa e os novos que eram novos. Me embalou a minha infância, corrida maluca. Os novos que eu tinha conseguido na Turner. E aí o que acontece? Numa tarde eu sou chamado para uma reunião de programação. E em reunião de programação, geralmente são todos os diretores reunidos, a gente vai discutir as estratégias, né, a serem assumidas. Mas ali na sala só tinham 3 pessoas. O Gerardo Lucas, o Osmar Gonçalves e um cara que eu não conhecia. O Osmar e o Gerardo diziam assim, Eduardo, senta aqui nesse monitor, aquele pequenininho, senta aqui e diz o que você acha desse produto aí pra gente. Beleza, aí botaram. Cara, era assim, foram 15 minutos ou 10 minutos só de porrada, sangue, dedo no olho, escorrendo, vomitando, e monstro, e morto-vivo, e o cara furou os olhos, cortando o pulso. Eu falei... É isso que eu quero. Aí eu parei, não, assim, acabou o negócio, eles estão aqui em minha volta, eu falei assim, isso aqui não dá não, gente, isso é negativo, não, tira isso aqui. Não, Eduardo, você tem que ver porque a gente precisa de produto, você parece que é sucesso, parece que é sucesso, amigo. Naquela época, se tivesse uma lista da Nielsen, que era carérrima para você pegar audiência, imagina aquelas pesquisas na época, Santoro. Era carérrimo fazer uma pesquisa daquela. E o cara cheio de papel e dizia, peraí, mas o que é bom para eles não quer dizer que é bom pra gente. Eu não vou botar um produto desse com corrida maluca do lado, dando 4. Eu tirei de traço para 4, vocês querem que eu coloque isso aqui? Vocês querem o quê? Pegar um copo de leite, espremer o limão e me talhar tudo? Não, Eduardo, você tem que parar para pensar, porque isso aí pode ser um produto. Não, olha, para mim é não. Para mim é não. Aí começa a coçar a cabeça para um lado, Gerardo já acendeu o cigarro, foi para a mesa dele, o Osmar olhou para o cara... Não foi o Expedito Grossi que estava lá, talvez? Não, era o cara da Santoy. Era o cara da Santoy. Era o que tinha levado... você nem sabia que era. Não, eu não sabia que era ele. Aí daqui a pouco o Osmar vira para mim sério e fala assim, mas Eduardo, o que você precisa para entender esse produto? Eu preciso de episódios completos. O cara que aí sim eu soube que é o da Santoy. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso porque eu já gastei muito dinheiro com esse negócio. Eu não vou mandar dublar. Eu não tenho como fazer isso. Eu não fiz isso pra ninguém. Eu não fiz isso pra ninguém. Ele já estava... Abriu uma brecha. Abriu uma brecha. Porque ele já tinha corrido nas outras. Nas grandes. Grandes. Né? Já tinha corrido lá. E óbvio, todo mundo que viu esse promo disse o quê? Não. Óbvio. Claro. Mas o bobo aqui virou e falou assim, não, eu preciso de episódio completo. E o Osmar, né, tipo assim, ele tá pedindo episódio completo? Aí eu falei, olha, por favor, eu posso ver em japonês, espanhol, inglês, esperanto, você me bota em qualquer língua. Tá bom. Uma semana depois, na minha mesa, estão 5 episódios. 1, 2, 3, 27, 35, 25, 32. O pessoal gosta de jogar no bicho, adora esse momento que eu falo. Adora, nota, né? Eu na quina. Eu só peço 30% depois, qualquer coisa. Bom, então o que acontece? Eu assisto, e mesmo você tendo uma orelha cortada no primeiro episódio, porque o Seiya, né, que é o principal, ele tá lutando com um personagem chamado Cassius, que é 3 vezes o tamanho dele, ele dá uma voadora e corta a orelha do cara, e a orelha do cara cai e fica pulsando no chão, com sangue. Mesmo com isso, eu entendi que aquele desenho era muito mais do que aquelas batalhas que eu tinha visto, que não tinha nem diálogo, era só uma trilha sonora irritante. Era história de amigos, era história de força, de colegas, de símbolos astrológicos, coragem, deuses mitológicos, tudo temática universal. E qual é a melhor coisa para a TV ou para qualquer filme? E é você que está produzindo conteúdo, qual é a melhor coisa? Não regionaliza. Claro. Faz a coisa universal. Para que qualquer um possa consumir. Sim. E eu vi isso naquele produto. Eu falei, cara, isso é bom. Peguei, fiz meu relatóriozinho. Olha só como eu estou fazendo o relatório. Meu relatóriozinho.
Eu fiz meu relatóriozinho, tac, 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 naquela elétrica que tinha de bolinha, né? Tac, 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 tac. E mandei pro Jaquito, mandei pra Jaqueline, mandei pro Fernando, mandei pro Gerardo, mandei pro Osmar, mandei para todo mundo meu parecer de positivo, artístico, dizendo que sim, deveríamos ter aquele produto na casa. E a partir daí o comercial... Isso foi 1993, 94. Porque Cavaleiros estreia dia 1º de setembro de 94. Então essas memórias, claro, já vão 30 anos. Ano que vem faz 30 anos que eu botei Cavaleiros do Zodíaco no ar, né? Que legal. Ano que vem, 2024, 30 anos, cara. Como passou assim rápido. Rápido, né? É impressionante. E aí eu consigo, né, ter o produto na casa. A dublagem não era com a gente, era com a Gota Mágica, direto com a Santoy. Claro, meu queridíssimo amigo Gilberto Baroli, eu não sei se você conhece, o dublador. Sei quem é. E ele era o diretor de dublagem. E nós ficávamos sempre em contato, porque às vezes ele não conseguia fechar um roteiro, porque ele tinha 3 roteiros, um em inglês, um em japonês e um em espanhol, para tentar entender o nome daquilo. Né? Tanto que nós ficamos um bom tempo presos na Casa de Leão, é famoso, quem assistiu vai lembrar desse momento, presos na Casa de Leão, porque a gente não conseguia sair. Então eu parava na Casa de Leão e voltava para o primeiro episódio. Casa de Leão, primeiro episódio. Aí eu ligava para o Gilberto, Gilberto, pelo amor de Deus, eu não aguento mais estar na Casa de Leão. Porra, eu não tenho mais como fazer isso aqui, caralho, a gente discutia muito. E finalmente, mas rapaz, você sabe que isso criou um elástico absurdo, que quando o Eloy de Carlo, nosso querido Eloy de Carlo, Eloy. a voz, meu querido Eloy, cara, muito meu amigo, ele é muito TV de primeira classe. Ele é único. É. Ele vira e fala assim: semana que vem, novos episódios inéditos de Cavaleiro. Até arrepio, cara. Cara, o negócio foi a 2 dígitos. E reza a lenda, nós batemos a sessão da tarde. Assim, num dia, deu 19 Cavaleiro do Zodíaco. 19, lembra que eu falei de 126 mil aparelhos ligados por um ponto? Nós demos 19 com Cavaleiros. Quase 3 milhões. Cara, foi uma coisa assim que a casa... Eu recebi o apelido de Príncipezinho. Olha que loucura, né? Ah, lá vem o Príncipezinho. Eu andava pelos corredores assim, volitando, sabe? Tipo, o poder. Não, tanto poder que depois eu botei à tarde National Kid em preto e branco. Olha que loucura. Olha. Que meleca, né? O E National que foi bem. Kid... E que foi bem, mais ou menos, né? Mais ou menos. Ele foi bem na primeira, que todo mundo queria saber qual era, mas depois não aguentou, não. National Kid, Ultraman e ainda testar o público feminino com Sailor Moon, que foi outra loucura também, né? Porque o público feminino não abraçou muito. E foram produtos que a gente teve. Fora isso, quando acabou Cavaleiros, eu tive Shurato, Samurai Warriors, que eles pediram mais Cavaleiros, né? Aí o pessoal, olha, Eduardo, precisamos de mais Cavaleiros. Eu, tipo assim, o Masami Kurumada não fez mais Cavaleiros. É isso aqui que a gente tem. Não, mas a gente precisa. Entre o Shurato e o Samurai Warriors. E, cara, depois ficou esse contato com o Osmar Gonçalves, ele me mandando produto direto, e eu avaliando os produtos e dando parecer artístico sim ou não para a gente poder fazer os contratos. Osmar está em São Paulo, né? O Osmar está em São Paulo, se eu não me engano, na CNT. Eu acho que sim. Já há algum tempo. Já há algum tempo ele está na CNT. E isso mexeu com, nessa época do Cavaleiro do Zodíaco, mexe com tudo. Foi um produto que mexeu com tudo. Sim. Eu falo o seguinte... aniversário, era a repercussão. E aí, acho que a importância está aí, porque às vezes você pode ter um programa que o cara fala assim, deu, sei lá, 20 pontos. Mas no dia seguinte ninguém ouviu, ninguém conversa. Cavaleiro do Zodíaco era assunto. Mas eu não respondi a sua pergunta. Você me perguntou por que o fenômeno. Porque Cavaleiros, ele tem a mística da novela. Ele é um folhetim. Ele é um folhetim muito bem feito. Você quer entender o que aqueles cavaleiros vão fazer com a Saori? A Saori, se ela vai ser realmente a encarnação de Atena? O que vai acontecer em relação à flechada que ela levou? Como eles vão levar uma mulher flechada pelas casas, tendo que enfrentar os Cavaleiros de Ouro, uns do lado deles, outros não? Como vão chegar no mestre do santuário e conseguir concluir essa história? Era sempre aquele próximo capítulo e próximo capítulo. E as crianças entraram nessa vibe da novela. Vibe, né? E adulto entrou nessa vibe da novela. E foi assim, viral o negócio. Porque não existia a velocidade de informação de hoje em dia. Hoje em dia, quando a gente acabar o nosso podcast, vocês anunciarem, até no Alasca já se sabe. Se alguém pesquisar, vão saber. Naquela época, não tinha. O que tinha de mais moderno era fax e trim. Nem sei se... Trim é ótimo. Trim só avisava pra gente que alguém ligou. Alguém ligou. Liga pra central. Liga pra central. Ele dava... Era o que tinha de mais moderno. E fax, né? Que parecia mágica. Você enfiava um papel aqui e o cara recebia do outro lado. Moderníssimo, né? Era porque de resto não tinha nada. Era comunicação zero. E vocês me perguntam, mas Cavaleiro foi sucesso imediato? Não. Eu amarguei 2 semanas com telefonemazinhos, que eu não vou dizer o nome de quem, mas ficava dizendo pra mim assim, e teus cavaleiros, hein? Cadê teus cavaleiros? Eu dizia, pô, mas peraí, calma, né?
E aí as crianças tiveram que deixar de jogar a bola, de soltar a pipa, de ir para casa, um perguntar pro outro, cadê fulaninho? Não, fulaninho tá em casa vendo desenho. Mas que desenho? Vou ver lá com ele. E as ruas ficaram vazias, e na escola só se falava disso. Aí veio o álbum de figurinha, aí vieram os brinquedos, e o Natal de 95 era a mãe dando tapa na cara da outra para comprar um boneco. Não, sinceramente, é sucesso ou não é sucesso? É isso, claro que é. Louco, né? Você falou um negócio aqui que talvez quem esteja assistindo talvez não faça ideia. Bola, criança, né? Bola era um negócio que antigamente o pessoal jogava na rua, não era aquele negócio que jogava. Pipa! Pipa você vai ter que ir no Google. Vai lá no Google, bota aí pipa, depois que acabar o programa. E bota pipa. O que é pipa? Pipa é um negócio fantástico. Calma aí, Santoro. Calma aí, Santoro. Gente, não é nada disso. Senão vem a titiolina. Não, nem isso. E aqui, o pessoal faz aqui, o pessoal Não, eu tô fazendo assim. mas aqui tem uma linha, tá, gente? Tem uma linha, tem um negócio que voa. Mas assim, é isso. Eu acho que isso é a história que a gente quer aqui, né? A manchete é isso. É tátil. É o prazer de colocar um produto no ar. É a pipa, são as lembranças. Porque a gente lembra, eu sempre falo isso, eu lembro todos os brinquedos que eu ganhei da minha vida, eu lembro. O dia que meu pai chegou com o brinquedo, a emoção de brincar, eu tinha um boneco, o Arthur, um robô daquele lindo. Arthur, nossa. Lembra disso? Eu não lembro. A minha mãe não deixava eu Sonho brincar de com ter. aquele. Minha mãe não deixava, porque era caro. Ele era Minha todo mãe, em cobre, lindo, de controle desse remoto. tamanho. Tem a menor noção. O que tu fez com ele? O que tu fez com ele? Vou falar pra você agora. Vou falar pra você agora aqui. Eu ganhei aquele Arthur, minha mãe não deixava brincar porque era muito caro, então eu não brincava, ficava na caixa, o Arthur lindo, até com isopor dentro, beleza. Nossa. Cresci, com 17 anos eu ganhei o irmão, eu era filho único, ganhei o irmão. Aí meu irmão fez 1 ano e pouco, 2 anos, falei, pô, vou passar aquele legado, meu legado qual vai ser? O Arthur. Meu bonecão lindo, pô, na caixa, isopor e tal. Dei pro meu irmão. O irmão dele é o que está lá na técnica fazendo desse programa, tá? Ele confundiu, talvez inspirado pela manchete na Raiz Zé Trovão, achou que ali fosse um boi bandido, montou no arco, fez um rodeio no arco. Na primeira vez ele destruiu, em 3 minutos, eu tinha um Arthur há 15 anos, ele destruiu o Arthur e meus sonhos naquele momento. Aí Hoje está ele tá o trauma dele. Tá? Complicado. Mas hoje ele E tá dá pra entender o Mas trauma. você lembra? Lembro. Mas lembro. a importância de essas coisas simples, que eram tão marcantes, e a gente se perde, né? A internet, que a gente consiga, aqui nesse nosso projeto, usar a internet para resgatar esse arrepio, que foi quando eu falei com o Santoro foi falando, eu fui arrepiando, que é o que eu trago aqui, que a gente quer trazer aqui. São memórias, e o nome, memória, que é a memória da televisão, a memória da Rede Manchete. E é tão bom a gente ter boas memórias, né, cara? Nossa, nem brinca, porque acaba sendo a base de tudo que vem pro futuro. Exatamente. Uma boa memória é a garantia de que o futuro vai ser muito bom. Isso aí. Então o que acontece? Eu geralmente, hoje em dia, eu separo entre A, C e DC. Antes de Cavaleiros e depois de Cavaleiros. A cultura pop, principalmente a cultura pop nipônica, ela tem como ground zero, o ponto zero, Cavaleiros do Zodíaco. Porque é a partir de Cavaleiros do Zodíaco que dublador vira celebridade. Isso. E que celebridade. Bandas aparecem, bandas musicais. Iconográfico, produção editorial, diversas revistas e álbuns de figurinhas. Eventos que não existiam, até grandes eventos aqui no Brasil, né? Que acontecem. E brinquedos brinquedo nem vai se falar, mas brinquedo já havia. Eu estou dizendo que não acontecia. Mas que foi exponencial. Foi o fomentador daquilo, de uma nova linha de bonecos. Exatamente. De uma nova linha de produtos para as crianças. Então eu acho que foi o momento certo, na hora exata. Eu agradeço muito a Deus ter estado nesse momento, porque é uma coisa que a gente dá mesa, você sabe, Santoro, mais do que ninguém, a gente faz as coisas, a gente não sabe a consequência que vai dar, porque quando a gente faz copo, celular já está lá longe, a gente já está aqui, copo já foi. Isso aqui já é um trabalho feito, graças a Deus fez bem, eu estou no próximo. E hoje em dia eu vejo fãs me abraçando e chorando e se ajoelhando na minha frente. Eu digo, eu vou junto, né? Eu ajoelho junto. Eu digo, para, pelo amor de Deus, não fica assim. O que houve? Porra, você mudou minha vida. Quando eu passava fome, eu só tinha Cavaleiros, porra. Eu só tinha uma televisãozinha. Eu acho lindo isso. Eu choro junto deles, porque é o tal do legado, né? É o legado, é aquilo que você pensa, caraca... A minha profissão foi por causa de Cavaleiros, as minhas escolhas na vida foram por causa de Cavaleiros. Eu nunca vi um exemplo ruim. Então, para mim, é muito de profundo orgulho e me emociono muito com isso. Toda vez que eu vou num evento, que eu sou convidado para alguns, para palestrar justamente sobre a manchete,
E ver essa galera, né, nessa idade, onde eu chamo são os filhotes, né, do tal do pai dos animes do Brasil, e que eles, nossa, eles se emocionam muito com as histórias de bastidor. Eles se emocionam demais. Principalmente quando eu falo do meu bebê, que é o Yu Yu Hakusho, que é um outro anime, que também deu muito certo. E esse eu faço a contramão. Eu não recebo do Osmar a fita. Eu levo do fã para o Osmar. Para o Osmar. E aí é uma coisa maravilhosa, porque eu venho direto do Japão com esse produto. Então eu posso mexer um pouquinho na dublagem, eu posso lidar melhor com o produto. Foi bacana porque, eu não sei nem se dá para contar essa história aqui. Dá, claro. Então o que acontece? Depois de Cavaleiros veio o Shurato e o Samurai Wars para preencher a questão de Cavaleiros. E logo depois precisava de um produto novo. Eu tentei, através desse fã que conseguiu vazar ali pela emissora, era um rapaz, um menino, 13 anos, 13, 14. E ele lá, porque o que acontece? Teve uma hora que a informação era necessária. Eu nunca fui otaku, eu não sabia da informação. Eu precisava falar com o pessoal das revistas, eu precisava falar com o fã, eu precisava saber o que está rolando nesse mercado. Não tinha rede social? Não tinha, não podia chegar aqui, conheço. Não existia nem como baixar isso. Eu tinha que ir numa Shobu Rio, que tinha ali no Largo do Machado. No Largo do Machado. E aí lá pedir para a japonesa me dar umas fitas para tentar entender o que eram algumas séries, alguns episódios. E aí esse fã chega com Dragon Ball. E eu adorei Dragon Ball. Só que Dragon Ball não fazia contrato de permuta. E o que é contrato de permuta? Muita gente diz assim, porque a Manchete ganhou de graça. Ganhou de graça já é difícil. Mas não, em televisão nada é de graça. A Manchete pagou no contrato de permuta com o que tinha de mais caro, horário de televisão. 30 segundos de televisão é caro pra caramba. Imagina se eu tivesse 22 minutos de uma falência no ar. Nossa, mãe. Tá ferrado. Então, quando se dá um parecer positivo para algo, é uma responsabilidade, porque é o dinheiro do dono da casa que falou assim, vale? Então beleza, estou na sua. Paguei. Paguei com o que eu podia pagar, que era um contrato de permuta, horário de televisão. E graças a Deus deu certo. Mas devo dizer, o Yu Yu Hakusho foi uma coisa, porque ali estava todo depositado em mim. Porque quando não deu certo Dragon Ball Z, não era contrato de permuta, este veio pela Tikara Filmes, que graças a Deus a Tikara, acho que a Patrícia, né, na época que conseguiu fazer essa mecânica para trazer para cá, para a Manchete, através do Osmar Gonçalves, através da minha demanda, porque também tem que se entender uma coisa. A cabeça de rede da Manchete ficava no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Não era em São Paulo, não era em Minas, não era em lugar nenhum, a não ser no Rio. Fala isso, que era muito importante isso. Então o que acontece? Todas as decisões da divisão de cinema... Aliás, era a única, né? A única. Na minha gestão, saíam da minha mesa. Não havia outra decisão, porque o responsável era eu. Eu que respondia para os donos e para a direção geral. Então, quando há aquela coisa, porque eu ouvi dizer que um cara é que trouxe... Não, a decisão saiu da minha mesa. Então, o que acontece? Quando o Osmar me manda essa demanda, dizendo, Eduardo, beleza, vamos nessa. Ao mesmo tempo, o Marco Ribeiro, que é um dublador maravilhoso também, que foi responsável por essa dublagem única do Yu Yu Hakusho, ele estava correndo por fora procurando um projeto. E ele cai, é tudo Yu Yu, ele vem com uma convergência de coincidências absurdas. E é um desenho que, eu volto a dizer assim, eu sempre digo, Cavaleiros é hegemônico, ele sempre deu a maior audiência entre todos os desenhos. Mas em segundo lugar vem o Yu Yu Hakusho, que agradou profundamente. E Super Campeões logo depois, que era futebol. E no início, o Shurato e o Samurai Warriors, mas o Shurato também foi muito bem. E o que acontece? Eu entro com o Yu Yu Hakusho, maravilhoso. E essa é outra história bem engraçada que eu vou contar agora. Yu Yu Hakusho está no ar, eu estou feliz da vida, andando pelos corredores, o príncipe, né? O príncipe regente, liga a Jaqueline direto para mim. Eduardo, dá um pulinho aqui na sala. Eu falei, opa, beleza, minha sala era aqui, a dela do lado. A Jaqueline ficava na minha sala do lado. A superintendência. Aí eu entro lá, sento, né, todo pimpão. Fala, Jaqueline, o que houve? Eduardo, você sabe que você trabalha numa empresa de judeus, né? Eu, claro, por quê? E você há de entender que nós não podemos admitir um desenho animado onde apresenta um cara com uma suástica na testa. Sabe quando a sua alma sai do seu corpo e fica do lado assim? E eu assim, duro pra ela, olhando com aquela cara de paisagem, do tipo assim, eu não vou perder a pose. E do lado fica quente aqui a nuca, né? O que aconteceu? Aí minha cabeça, rodei a fita, né? Eu falei, caraca, mas aquilo ali é uma cruz hindu, caramba. E tinha, era um tal de Kazemaru,
que tinha uma cruz hindu na cabeça. Eu sei da história, não conheço, mas sei da história. E eu pensei, caraca, Churato tinha isso a 3x4, ninguém nunca me falou nada. E o outro meu falou assim, mas não era na cabeça, Eduardo. Eu falei, é verdade, não era na cabeça. Porque o que o Hitler fez foi pegar a cruz hindu, virar e torcer. Isso. Ele virou ela e torceu, como uma subversão mesmo ao símbolo, né? Que é de unidade, que é de coisa, mas ele subverteu, ele vira e torce. E aí ele faz a suástica. Mas aí até você explicar que nariz de porco não é tomada, na frente da superintendente, ela falou assim, então vamos fazer o seguinte, Eduardo, hoje é terça, você já vai se aprontando que o Yu vai sair do ar essa semana. Aí é aquele ponto de não retorno. Ou você toma 2 caminhos assim, né? Sim. Eu falei para ela assim, ô Jaqueline, desculpa, mas e se eu tirar essa cruz da testa dele, eu posso continuar com o desenho? Ela, como é que você vai fazer isso? Eu falei, não, eu tô te fazendo uma pergunta. Se eu tirar a cruz da cabeça dele, eu posso continuar com o desenho? Pode. Ela falou assim, Eduardo, olha só, se eu ver esta cruz de novo na minha televisão, você está na rua. Eu falei, tá bom. E eu botei minha cabeça na bandeja de prata, assim como Sim. havia colocado com Cavaleiros, botei com essa. Saio da sala lívido, chamo o meu melhor editor, que era o Luiz Paulo, não sei se você lembra dele, o Lembro. LP. O Luiz Paulo era editor do LP. Cinemania, infelizmente já não está mais É. entre nós, né? Mas o cara veio, porque ele era um gênio, né, na edição. O que houve, Eduardo? Eu falei, olha, ô Luiz Paulo, a gente vai ter que arrancar a cruz da cabeça desse cara. Aí ele olhou para mim e falou, como é que é? Essa era uma história engraçada pro livro. Fica pro 2, né? Mas aí eu falei assim, sim, vamos arrancar. Fomos lá pra televisão, me deram o melhor suíte. Lembra aquele suíte que tinha 2 andares assim? Lembro, Um lembro, enorme? lembro. Que você saía da escada, tinha um de 2 Isso, fases assim. isso. Me deram aquele. Príncipezinho, né? Príncipezinho. Aí eu sentei ali e falei, vamos lá. Eu parecia o Capitão Kirk na Enterprise. Vamos lá. Um aqui, outro ali. Tinha que dar certo, né? Não, vai dar certo. Tipo assim, não tinha, vai dar certo. Aí eu falei assim, Francisco Horta, vencer ou vencer? vencer ou vencer, vamos lá. O que a gente tem para botar na tela, para tapar alguma coisa? Aí um operador disse, olha, a gente tem o wipe. O que é o wipe? É o que escreve aquele primeira parte, segunda parte. Antigamente, né, tinha uma máscara que você posicionava com um joystick na tela e você botava igual ao cinema, assim, o nome do filme, primeira parte, segunda Isso. parte. Você mudava aquilo de cor, fazia o diabo. Legal, faz uma bola. Aí o Luiz Paulo me olhou. Oi? Eu falei, faz uma bola. Aí fizeram a bolinha. E o Kazemaru travado lá na tela. Mas isso fazendo com ADO. Direto, na mão. Com ADO. Com o kill. Com kill, Kill. e ADO. E ADO, isso. Aí vamos lá. No Twitter, né? Aí vamos lá. Faz a bolinha. Agora pega a cor da pele dele. Aí ele ia lá. Tá, pegava. Agora bota em cima dessa cruz. E o que você quer fazer, Eduardo? Eu falei, vamos com o joystick acompanhar o movimento dele. O quê? Eu falei, não, vamos com o joystick acompanhar o movimento dele. Não dá pra fazer isso? Porra, dá, cara. Mas aí, pois é, como é que vai ser? Eu falei, não, cara. Frame a frame. Vamos nessa. E a sorte é que o personagem de anime, ele não mexe muito à frente, ele mexe mais o background. Por exemplo, o soco, a mão vai correndo devagarinho e aqui atrás você vê o soco do anime assim. Tanto que eu até brinco, que as pessoas podem brincar de soco de anime no banheiro. Liga o chuveiro bem forte e vai subindo a mão devagarinho. Você vai ver. Só não fica muito tempo no banheiro, porque não vou achar que é o soco do anime. Mas porque você está pensando na titiolina. Isso. Mas Aí eu falei, vamos lá. Aí primeiro, olha lá. Kill. 4 frames assim, kill. Solta e pum. Sobrou um restinho. Vai, volta. Sobrou um restinho. Vai. Ficamos 6 horas até afinar como seria essa edição. E era tipo barca romana. Tum, 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 porque aquele negócio era enorme, aquela suíte. Claro. E eu, vamos, e vambora. E ele lá, pá, não sei o que, bota, não sei, falhou, volta, kill, pá, volta. Eu só sei que as pessoas, de repente, estavam engajadas em salvar Yu Yu Hakusho. Foram contaminadas por isso. Tava tendo emprego também, né? Claro, óbvio. Por isso que eu tava com chicote. Enquanto isso, ligo eu para um amigo em São Paulo, de uma revista de lá, e digo assim, cara, olha só, você já assistiu Yu Yu? Porque já, Edu, já assisti. Esse maldito me aparece em mais algum lugar? Não, ele é só a primeira fase das guerras da Mestra Genkai. Eu falei, eu não quero saber a guerra de quem. Eu quero saber até que onde vai esse homem. Calma, Eduardo, eu nem conheci o cara direito, porque eu tratava o cara como funcionário. É o meu emprego que tá em jogo, cara. Ele, eu sei, porra. Mas então, vamos lá. Eu isolei as fitas todas, tipo quarentena. As fitas eram proibidas de ir pro ar. E começamos a porrada de edição. 24 horas. Pá, 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 pá. Aquele Twitter era meu. Quase 24 horas, ou então ia para outra ilha. Porque é ali que tinha o efeito. Sim. E, cara, o Luiz Paulo não é que ele fez. O danado foi. Domingo à noite a gente tinha um episódio de segunda-feira pronto e não saiu do ar. Aí Jaqueline passa por mim. Olha assim. Eu olhei para ela. Só quero ver, hein? Eu falei,
Deixa comigo, Jaqueline. Você tá com a minha conta. Ela, mas isso pode, Eduardo? Eu falei, não sei se pode, mas a cruz não está mais lá. Aham. É porque esse desenho é muito bom, Jaqueline. Ó. Tá. Aí fui sair fora. Acabou, pô. Acabou o problema. Quer dizer, eu chamo o Yu Yu Hakusho de meu bebê. Mas é isso que eu digo que é a diferença da Manchete com o resto. Sim. Se você não tivesse... Podia ser o teu chicote, mas se não fosse um cara legal, sabe? Luiz Paulo não faria. Não dá pra fazer. Não. Chicote é uma brincadeira que eu tô falando. Claro. É o estímulo, é o vamos, gente, a gente vai conseguir, a gente vai lá. E as pessoas se engajavam porque elas tinham prazer de fazer funcionar. Exatamente. Porque elas apareciam, elas tinham protagonismo. Isso. E as outras não dão esse protagonismo à pessoa. Exatamente. Né? E isso aconteceu. Tanto que eu tenho uma experiência, logo que eu entro na TV Globo, muito estranha. Eu entro lá, eu sou o cara dos animes. Não entro lá como chefia nenhuma, eu sou assistente de programação. E um dos meus primeiros trabalhos é editar um anime chamado Samurai X, que ele tinha, eu acho que vocês conhecem Samurai X. O Rurouni Kenshin. O cara que tem uma cruz aqui na... Bom, então... Não era empresa judia, não tem problema. É verdade. Então, esse desenho tinha uma parte muito pesada de uma luta muito sangrenta. Só que eu tinha vindo de US Mangá. Não sei se você lembra do US Mangá. Não. E o US Mangá, rapaz... assim, as pessoas perguntam, mas peraí, Eduardo, como é que você se atribui méritos de Cavaleiro do Zodíaco ou outros produtos, né? Se você... Assim, como isso funcionava? Eu digo fácil, o US Mangá é um bom exemplo. Todos os desenhos eu tinha que dar um parecer artístico. O S-Mangá, o Gerardo Lucas estende a mão para 3 fitas VHS assim, bota no ar. VHS. Aí eu digo, não em VHS, mas para eu entender o desenho. Tá. Aí eu digo assim, mas peraí, na capa já era uma coisa horrorosa, chamado Genocyber. Genocyber. Aí eu assim falei, Gerardo, tem certeza? Ele, Eduardo, você não está prestando de produto? O Osmar conseguiu isso, bota no ar. Porque já estava amadurecido, era lá em 98 já, 97, 98. E isso é um exemplo onde eu não participo. Foi o único desenho da casa que eu não participei. Ele chegou, porque tinha a US Manga Corps, que fez um acordo direto com a comercial, e o comercial aceitou e pegou os desenhos. Só que eram desenhos extremamente adultos. Não tinha condição de passar. Eram mortes horrorosas, personagens medonhos, gente pelada. Era tipo assim, era o pesadelo de todo editor e de todo programador de filmes. E aí, cara, no US Mangá, no caso, eu estava contando outro, mas o US Mangá era tão ruim que, por exemplo, digamos que ele fosse ter uma morte horrível no desenho. Eu caçava ele por toda a trama e apagava ele do desenho, só para ele não ter aquela morte. Caraca. Meu Deus. Que coisa literalmente, qualquer menção que tivesse a ele era apagado do desenho para eu não chegar até a tua morte horrorosa. Que horror. Eram de 10 a 7 minutos de edição, era um açougue, aquilo era um açougue, não era uma edição, era um açougue. Então o S-Mangá para mim foi tão traumático que qualquer coisa depois daquilo... Aí eu fui ver aquela luta lá na Globo, né? Aí eu falei assim, olha. Só que na Globo é outra coisa, não era Manchete. O operador lá já chega na fumaça, né? Aí eu, bota a fita, vamos lá, a gente vai editar essa sequência de luta. Vai, kill. Tá, eu já botei o kill. Não, falou, kill de saída. Mas como assim? Só tem 4 frames aqui. Não, eu quero 4 frames. Tá, vai, pá. Vai, kill. Mas já, kill. Porra, mas não, vambora, cara, kill. Agora, vai, kill. Mas porra, de novo, vai, cara, você viu aquele sangue espirrando? Eu não quero que ele espirre. Tá. Vai, agora frisa. Mas frisar como? Deixa frisado. Frisado, porra. Ficamos 4 horas. Quando chegou a rendição dele, ele falou assim, puta que pariu, tira esse mala daqui, eu não aguento mais esse cara. O outro cara virou e falou assim, pelo amor de Deus, você sabe com quem você está do lado? Aí eu, meu Deus. Aí eu, não faz isso não. Eu falei, cara, não faz isso não. Ele, não, quem é o diretor da TV Globo? Não, esse é o cara que trouxe os Cavaleiros. Eu, não. Porra, o cara levantou e se ajoelha. Eu falei, porra, não faz isso. Pelo amor de Deus, não faz isso. E era uma situação horrível. Cara, essas pessoas são doidas. Elas se ajoelham, eu fico desesperado. Um segurança de um evento ajoelhou. Eu falei assim, você vai perder teu emprego, cara. Eu abracei ele e falei assim, porra, levanta, pelo amor de Deus. São coisas que as pessoas fazem que eu fico assim, emocionado, claro, mas... Então, é isso. O trabalho em televisão, por mais lúdico que pareça, ele tem momentos absurdamente de... você está no fio da navalha. Exatamente. E é sério isso. É uma coisa que uma coisa que você pode tornar uma bosta e pode tornar um negócio fantástico. Não piscar de olhos, porque a televisão é muito rápida. E é isso. Eduardo,
Cara, querido. muitíssimo Eu que te obrigado por você ter agradeço. vindo Olha, aqui. é uma honra enorme estar aqui do teu lado. Poxa vida, a minha também. Eu tenho A pena nossa de não também. ter te conhecido antes. Eu É queria ter te mesmo, conhecido antes, porque você é uma figura ímpar e sensacional. Eu digo- É uma pessoa que vibra televisão e vibra coisas boas. Eu digo a gente mesmo. conhece a pessoa no olho. É. Eu gosto muito de olhar para o olho das pessoas. E você também, Madalena, são pessoas que sabem deixar uma pessoa à vontade, sabem preservar a história. E eu fico muito emocionado com esse convite. Espero que você Muito tenha obrigado. gostado. Nós eu amei, adoramos. Eu amei. Começar com chave de ouro. Chave de mas ouro, cara. Gente, coisa assim linda, começar. né? Que honra! Que honra! E é legal que você tá falando, ó, e veio Aí, também, ó, olha aí, ó, tá arrepiado. E vem um arrepio porque vem a verdade, entendeu? Vem a verdade mesmo. A honra de receber uma pessoa que fala com verdade, que eu acho que é esse o objetivo Esse é o da objetivo, gente aqui. né? Claro. É essa verdade. E assim, te receber aqui, como eu te falei, o Geral Pod aqui, a casa tá aberta pra você. Já Muito chegou, já obrigado. viu os bonecos, já falou. Star Wars. Então, não assim, fale de Star Wars, que vai virar 4, 6 horas de podcast. Aí ferrou. Então vou te chamar para vir nos nossos novos projetos também. Por favor. Pra gente conversar, cara. Foi um prazer muito grande. Porra, Muito Santoro, obrigado. Acho que a gente começou bem demais. Também acho. Né? Eu espero que todo mundo tenha gostado, porque eu adorei, cara. E olha que eu fui da Manchete, eu sou o mais velho daqui. Mas adorei as histórias que o Eduardo contou, porque são histórias que marcaram a TV e marcaram o Brasil. Por isso que a gente quer a memória Rede Manchete. E você que chegou até aqui, você se ativa o sininho, as notificações, se inscreva no canal. Aqui a gente vai colocar nossas redes sociais aqui. Vem mais, hein? Vem mais aí, vem mais Vai aí. tudo- Toda ó, semana todo- vai vir. Todo mundo. E outra, são só os profissionais, não. A gente quer também ouvir pessoas que foram impactadas com a história da Rede Manchete. Se você foi personagem de algum programa, eu sempre lembro do Documento Especial, que foi um programa que marcou muito a minha vida. Se você foi personagem de uma edição do Documento Especial, participa aqui. Vem aqui, conta a sua história e dá moral pra gente. Curta, compartilha, manda no grupo dos amigos. Isso aqui é um projeto que tem um significado, um carinho muito grande que eu acho que a gente vai tocar no coração de vocês e que seja sempre com arrepio, com brilho nos olhos. E é isso, Santoro, prazerzaço, cara. Se Vou vocês me terminar- permitem fazer um pequeno jabazinho e um Lógico, convite, claro. eu convido vocês a prestigiarem também lá o Projeto Cinevisão, Claro. um canal de crítica de cinema, onde eu também falo muita coisa da TV Manchete, lá tem a Memória da TV, onde legal. eu tenho um arquivo de VHS que eu disponho lá. Então tem a minha participação no Jornal da Manchete, no Making Off, e falo de Sailor Moon, falo de West Mangá, falo de Cavaleiros, falo de muita coisa também dessa época. Que legal. Então, todos vocês Claro estão que sim. convidados, vocês, Claro por que sim. favor, fiquem à vontade de usufruir do Projeto Cinevisão, que será um prazer grande receber vocês. Maravilha. Eu vou terminar como eu terminava meu programa na WTN Entrevista, em homenagem ao meu amigo João Saldanha. Obrigado, até a próxima. Tchau.